Olá pessoal, boa noite. Tudo bem? Desculpem um atraso. Eu tô meio enrolado hoje aqui para conseguir começar. Já estamos no dia fora, né, do contexto, pois a gente não conseguiu na segunda, por conta da instabilidade do Instagram. Mas aí a gente vai fazer hoje, quarta-feira, graças a Deus, o nosso evangelho no ar de segunda-feira, que será feito hoje na quarta-feira. Na segunda-feira, o nosso querido irmão Ricardo Walter não poderia participar, então a gente já tinha uma convidada especial, que vai ser a mesma convidada de hoje. Vamos aguardar só mais um pouquinho e espero que dê tudo certo, gente. Eu comprei um negocinho para facilitar aqui a iluminação, mas eu acho que não deu certo. Eu preciso aperfeiçoar um pouquinho, tá certo? Deixa eu acenar aqui para a Ana, companheira de todas as segundas, e está aqui presente com a gente na quarta-feira. Obrigado pela presença, uma ótima semana. Hoje nós vamos falar do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que, aliás, é o capítulo mais extenso do Evangelho segundo o Espiritismo, que é Bem-aventurados os aflitos, e nós vamos falar do item 18, que é intitulado O Bem e o Mal Sofrer. Vamos aguardar um pouquinho. Boa noite a todos. Esperar, deixa eu ver se a Andréia não está aqui presente, que hoje é ela que vai participar conosco do Evangelho. Estou aguardando um pouquinho. Vamos ter paciência, já que a gente está aguardando 48 horas, mais alguns minutinhos, não tem problema. Tá certo? Então, deixa eu ver se a Andréia já entrou. A Andréia está aqui. Ver se ela está aqui presente. Boa Olá. noite, tudo bem? Boa noite a todos. Boa noite, Marcos. Me ouve bem? Perfeito, tudo bom com você, Andréia? Tudo. Pois é, a gente demorou 48 horas aqui para chegar, poder se né? encontrar, né? Mas a gente fez questão Sim, de claro. fazer aqui o nosso evangelho de segunda-feira. Nós vamos fazer na quarta-feira. E com você, Andréia, como está? Tá tudo bem? Tá, só um minutinho aqui, Marcos. Tudo bem. Dando Tudo. boa noite a todos. Lembrando que nós vamos falar do item 18 do capítulo 5 ou 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado O Bem e o Mal Sofrer. Exatamente. E você, Andréia, diga para mim aí, diga para nós, aliás, você gosta desse tema? Qual ensinamento a gente pode tirar dessa lição? Saber sofrer é importante? Sim, é importante. Na verdade, ninguém quer sofrer, né? Não é, nós como humanos, né, que somos, ainda com essa capa densa, vamos dizer assim, né? E engatinhando nos ensinamentos do Cristo, a gente vê o sofrimento como uma coisa ruim. E aí ninguém quer sofrer, né? Quando fala você quer sofrer, ninguém pede para sofrer, né? Então, mas o sofrer, quando a gente entende como um aprendizado, ele dói menos, se torna mais leve, né? A gente vê dessa forma. E todos nós precisamos de... Dói, vamos dizer, para crescer dói, né? Até mesmo o crescimento físico, né? Dói. Quando a gente é pequeno e sente aquelas dores nas canelas, vamos dizer assim, nas pernas, e fala com a mãe que está doendo,
É a dor do sofrimento, ó, do crescimento, meu filho. Então, o crescer é doído, né? E a gente precisa passar por isso, para a nossa evolução, quando a gente vai olhar com um olhar espiritual, né? Que bom, André. Eu também compartilho desse pensamento. É um bonito pensamento e ele é mais confortável e ele é mais consolador. E quando a gente Exatamente. espera de algo que vem de Deus, que é a inteligência suprema do universo, infinitamente bom e soberanamente justo, não pode vir algo em nosso detrimento, né? Então Deus envia a todos nós o que é melhor para nós. Inclusive o benfeitor Emmanuel de Francisco Cândido Xavier nos diz que o melhor está sempre acontecendo, embora nem sempre esse bom ou esse melhor se apareça como agradável. Então, como você falou, a dor do crescimento muitas vezes é desagradável, mas é importante para que a gente alcance novas nuances, novos patamares de um novo entendimento. E quando a gente fala crescimento, crescimento moral e espiritual. Por falar em Emmanuel, aí eu pergunto a você, minha irmã, você trouxe uma frase que tem a ver com o nosso tema de hoje, só lembrando que será o nosso tema bem e mal sofrer. Bem e mal sofrer. É, trouxe sim. Foi até uma mensagem do Consolador, né? Ele fala, foi até uma palestra de Haroldo Dutra Dias, que ele fala, né, desse bem-aventurados os aflitos do capítulo que nós estamos falando. Eu achei muito bonito, muito interessante essa fala que ele traz para nós. Se a dor fosse algo, se a dor fosse algo, amor infinito do universo, a dor, ela seria ruim, porque da dor, grande instrumento pedagógico, nós tiramos essas dores provadas pelo nosso excesso de não querer sofrer, né? Até nesse caso, a dor acaba fazendo esse papel pedagógico quando ela vê um indivíduo, ele pode fazer as suas escolhas, né? Ou escolher sofrer bem ou mal. Se eu estou passando por um sofrimento, eu posso escolher, sim, de que maneira eu vou passar por isso. Quanto mais revolta eu tiver, mais dolorido será, né? Deus não quer que os seus filhos sofram. Os pais, uma mãe não quer que um filho sofra, né? E aí eu trago muito assim para nossa vida diária. Quando você leva um filho a, ao posto de saúde, ao pronto-socorro e ele precisa tomar uma injeção, vai doer. Vai doer e você precisa dizer para ele que vai doer. Mãe, mas você não me ama? Você está me levando para sentir dor? Mas é para saber que essa dor é por amor, porque é um medicamento que ele vai tomar e que vai passar essa dor, né? Então, é assim que Jesus nos vê, dessa forma, que é para o nosso crescimento. Eu não digo que dores que nós estamos passando, eu digo que são as nossas provações, os nossos desafios diários, né? Que é para o nosso desenvolvimento, nossa evolução moral e espiritual. E aí se torna mais leve. Não deixa de doer, mas você passa a ter um olhar diferente, amoroso, entendido. E aí você aceita melhor, né? Perfeito, André. É isso mesmo. E a aceitação é entender que estamos sendo amados, né? Porque quando a gente compreende a dor ou o sofrimento como um mecanismo de amor, né? Vamos imaginar quando a gente quebra. Eu quebrei muito, coitada da dona Regina, minha mãe. Quebrei muito osso na minha vida. Às vezes o seu braço está tortinho ali. O que
o médico precisa fazer para poder botar ele no lugar? Ele tem que quebrá-lo. Às vezes até em mais de um lugar, para poder colocá-lo no lugar. O evangelho se utiliza do simbolismo da árvore. Tantas vezes nós vamos encontrar no Velho Testamento, no Novo Testamento, nós vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, e a questão da árvore, se a gente olhar, como é que a gente faz para que uma raiz cresça? A gente precisa podá-la, né? Então tem tudo a ver com o que você falou do crescimento aí. É necessário algumas transformações que pareçam ser doloridas, mas que vão nos trazer um bem-estar muito proveitoso no futuro. Eu trouxe uma frase de Emmanuel. Emmanuel, que eu tenho profunda admiração, e ele nos diz assim no livro Vinha de Luz: não basta sofrer simplesmente para ascender à glória espiritual. Indispensável é saber sofrer, extraindo as bênçãos de luz que a dor oferece ao coração sequioso de paz. E aí, nosso coração tantas vezes seco, nossa alma tantas vezes vazia, buscando preenchimento, e muitas vezes eu preencho a minha alma com um choque, algo desagradável. Eu descubro que eu sou imperfeito, eu descubro que eu tenho vários defeitos, que eu tenho várias vicissitudes, mas isso desperta em mim algo para essa ascensão à glória espiritual. Eu só consigo transformar algo em mim, nos diz a benfeitora Joana de Ângeles, quando eu reconheço. E o que a gente quer mudar? Se fosse algo positivo, nós nos alegraríamos e não mudaríamos. No entanto, a gente tem que transformar aquilo que ainda não é bom ou totalmente bom em sua plenitude. E aí vem a transformação, vem o conserto, vem o lapidar, né? Então, é isso que eu consigo retirar das mensagens de Emmanuel. Dando boa noite a todos aí que estão participando conosco, a Rebeca, a Ximênia, um grande abraço ao primo dela, o Grimoaldo também, pessoas queridas que estão aqui fazendo essa nossa ótima noite de quarta-feira. E só lembrando que nós estamos falando do item 18 do capítulo 5, ou 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Bem e Mal Sofrer, esse item. Eu vou passar a palavra para a Andréia. Você trouxe algum outro texto, Andréia? Você prefere ir direto ao Evangelho? Eu trouxe um texto que ele linka, né, mais para o final do que nós estamos falando, e eu gostaria de ler, sim. Tá bom. E aí eu peço que... Perdão, eu peço que, se possível, você já possa emendar com a nossa prece inicial, por gentileza. Ah, tá bom. Eu também agradeço aí a presença de alguns amigos que eu estou vendo aqui, o Tarcísio, o Marden, a Priscila, minha irmã, a Evani, né? Também que estão aí, e a todos que estão participando conosco nessa noite abençoada, tá? Então vamos falar um pouquinho, quando a gente fala muito dessa dor, desse mal sofrer, como está a nossa fé, né? E ele lhes disse: tem bom ânimo, filha. Do livro Para Sentir Deus, de Hermance Dufour, Vanderlei Oliveira. A fé é o fio condutor que liga o homem à essência da vida. Conectados a ela, encontramos suprimentos necessários para alimentar nossas forças e superar nossa fragilidade. Ela é a porta pela qual qualquer um de nós pode passar para ouvir a voz divina de Deus na acústica da alma, orientando nossa consciência. É a energia da alma que constrói pontes de criatividade entre nossos problemas e suas respectivas soluções. É a força afetiva capaz de manter nossa esperança viva no coração. É a luz que se derrama de nosso ser iluminado e criando a bênção do otimismo, da coragem e da alegria. A fé, talvez, seja o maior presente que Deus nos ofereceu na caminhada evolutiva, porque sem ela podemos chegar a ponto de negar a nossa própria existência. A fé e quem nega existir padece a dor
da descrença no reino da alma. E a descrença considerada como a doença da ausência de sentido para viver. É, sem dúvida nenhuma, a prova mais dolorosa que pode enfrentar o espírito que não quer vencer o seu egoísmo. Só mesmo quando optamos pelo egoísmo cristalizado, a fé debanda. Quem ama, ilumina-se de fé. E quem crê, envia fios de luz a Deus para com ele manter uma sublime comunhão de paz, saúde e progresso incessante. Então, isso é evoluir, né? Um pouquinho a cada dia. Então, com essa mensagem, vamos fechar os nossos olhos. Vamos esquecer como foi nosso dia, o trânsito, as tribulações, né? Que do dia estamos na metade da semana. Vamos rogar a Jesus que Ele nos ilumine, nos encha de paz e esvazie tudo aquilo que não foi tão bom, para que possa ser preenchido de todo o seu amor, do seu carinho, do seu acolhimento. E pedinte que somos, vamos pedir mais um dia, por mais uma noite abençoada, que amanhã possamos ter um dia iluminado de trabalho, de coragem, e agradecer também pelo dia de hoje. Corrido, cansativo, talvez, mas chegamos em nossos lares sob a proteção do Mestre Jesus, do nosso Pai Maior. E com a sua permissão, a permissão dos nossos amigos espirituais, de todos aqueles que estão conosco, derramando luz e bênção sobre cada lar aqui representado, nós pedimos a permissão para iniciar o Evangelho dessa noite, dando graças a Deus, graças a Jesus. Graças a Deus, graças a Jesus, que assim seja. Obrigado, Andréia. Boa noite a todos. Linda prece. Então, a gente vai falar um pouco do item 18, novamente, do item do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Item 18, intitulado Bem e Mal Sofrer. E tenho certeza que vamos sair mais preparados para um novo entendimento da vida, né? E aproveitar do sofrimento ou da dor, utilizando como mecanismo de ascensão a essas glórias celestes e espirituais. Então, deixo com você a palavra. Vamos lá, Andréia, por favor. Então, vamos lá no item 18, né? Quem quiser nos acompanhar, bem-aventurados os aflitos, instruções dos espíritos, bem e mal sofrer. Item 18. Quando Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, deles é o reino dos céus. Não se referia à generalidade dos sofredores, pois todos os que aqui estão sofrem, estão sobre o trono ou sobre a palha. Mas aí, poucos sofrem bem, poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-lo ao reino de Deus. O desânimo é uma falta. Deus vos recusa consolações porque vos falta coragem. A prece é um suporte para a alma, mas ela não basta. É preciso que seja apoiada sobre uma fé viva de bondade de Deus. Muitas vezes foi dito que ele não colocava fardo pesado sobre ombros fracos. Mas o fardo é proporcional às forças. Como a recompensa será proporcional à resignação e à coragem. Por mais penosa que seja a aflição, não chega à magnitude que a terra terá recompensa. Mas é preciso merecer essa recompensa. E é por isso que a vida é cheia de tribulações. Então, até aqui a gente fala um pouquinho, comenta, né?
Deus é tão soberano, é tão bom, que infinitamente maravilhoso, e como lá no começo eu disse, um pai jamais quer que seu filho sofra, mas é preciso que nós passemos por atribulações, por situações, desafios, para que possamos crescer. É preciso ter a falta para a gente dar o valor no que sobra. É preciso, muitas vezes, a tristeza para valorizar a felicidade, né? Então, quando a gente fala nessa consolação de Deus, tem que vir essa fé viva, robusta, de saber que logo ali em frente vem a recompensa, mas não essa recompensa material que a gente fala, né? Que a gente espera, que a gente imagina que façamos todos os dias. Trabalhamos esperando o salário no final do mês, claro, para nossa sobrevivência. Mas, e quando Deus diz que Ele não dá o fardo maior do que você possa carregar, muitas vezes a gente pensa mesmo em desistir, em achar que está pesado demais. Poxa, Deus, por que comigo? Né? A nossa pergunta sempre é essa: o que eu fiz para merecer isso? O que o meu filho fez para passar por isso? E eu estando junto, eu gostaria de estar do lado dele. Em vez dele estar sentindo essa dor, eu gostaria de estar sentindo. Mas não é assim. Nós somos seres individuais, únicos, né? E viemos a esse mundo, a Terra, para passar por essas provações, sim. E quando passamos, a gente fala, eu consegui. Foi cansativo, foi doloroso, eu parei, eu descansei, eu chorei, eu achei que eu não ia conseguir. E muitas vezes eu não consegui chegar até lá. Mas aí eu parei, descansei um pouquinho e pedi ajuda. Aí a hora que essa ajuda, que essa minha fé me faz acreditar, que me enche, que me preenche e me dá essa força para que eu possa continuar. Eu, Andréia, eu, Marcos, eu, Gladys, né? Eu, Priscila, cada um de nós. Mas muitas vezes a gente vacila nessa fé, esquece dessa prece, né? De agradecimento ou até de pedir, muitas vezes. A gente esquece porque olhamos para a dor, para o desespero, que nos é mutável, sim. Ele faz parte. Nós somos humanos. Humanos demais, né? Até a gente fala. Então, quando a gente passa a olhar dessa forma, com um olhar de amor a esse Deus, ao Cristo, que não nos abandona nunca e que nos quer o melhor, tudo se torna um pouquinho mais leve, né? E confortador. É Sem assim dúvida, que Andréa. eu vejo. Sem dúvida. E engraçado, porque muitas vezes a gente não pede, ou não grita, ou não clama, ou não louva, ou não agradece, porque acha que ele tudo sabe e que ele nos verá e intercederá por nós. Ou seja, nós esperamos que ele faça na nossa frente, né? No nosso lugar. Ou seja, a gente não quer ter o mérito da conquista. E quando estamos sofrendo, a gente nos pergunta, faz o contrário, por que que ele permitiu que chegássemos até ali? Mas é porque nós somos humanos ainda, não nesse sentido da doçura da humanidade, porque está faltando humanidade mesmo, e humanidade nesse sentido de ser amigo, afável, cheio de ternura, ele tem muito mais caráter celeste do que humano, né? Mas são questões semânticas. E nesse parágrafo nos traz coisa importante. Logo no começo, lembrando que a gente está no capítulo 5
do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o maior capítulo desse Evangelho, que fala sobre sofrimento, fala sobre provas, fala sobre aflição, sobre expiações, fala sobre provas, sobre motivos de resignação e tantas outras coisas. E aí logo nos traz uma passagem do Cristo, e essa passagem é importante porque ele nos diz assim, não basta sofrer para ascender ao reino dos céus. Porque senão seria muito fácil. Todos nós que estamos aqui nessa terra, sejamos mais ou menos, somos sofredores. Então, basta eu estar aqui presente nessa terra para que eu ascenda a uma esfera celeste ou uma esfera superior? Não. Eu preciso compreender o porquê aqui estou na terra. Eu preciso ter a noção de como esse sofrimento, ou a angústia, ou a dor, vai me impulsionar, catapultar a novos sentimentos, a coisas mais proveitosas. Então, esse é o grande significado, inclusive, do Evangelho segundo o Espiritismo, para mim, Marcos. Por isso esse capítulo é tão extenso. Todos nós sofreremos, mas como nós iremos sofrer? Por isso esse item tem tanta importância. Então, todos aqui sofrem, todos passarão por provas ou expiações, e são todas essas provas e expiações nossas responsabilidades. Nós estamos colhendo hoje o que plantamos ontem, e vamos colher amanhã o que semeamos hoje. Então, nós não devemos ser surpreendidos pelas dores se nós realmente confiamos em Deus. E aí está a fé viva que a mensagem fala. A fé viva, ela nasce na prece, mas ela não é somente a prece. O capítulo 27 deste mesmo evangelho nos diz que é importante na prece a petição, o louvor e o agradecimento. Então, eu também clamo por Deus quando eu agradeço a vida, quando eu agradeço a dor. Eu também clamo e agradeço a Deus quando eu louvo a vida, quando eu louvo as grandes construções e obras da natureza, quando eu louvo o grande amor que eu sinto por um filho, por uma esposa, por uma mãe. Então, nós precisamos nos colocar melhor, nos situar melhor nessa roda de provas e expiações. O planeta ele veio para nos testar, para nos colocar à prova. E a gente começar a entender que isso é importante e que isso é básico para o meu crescimento, já é um grande pontapé. Já é o grande pontapé inicial. Então, trabalho. E aí o capítulo nos diz, olha, procure ter motivos de resignação. Ou seja, se eu sou resignado, eu não sou indignado. Se eu tenho problemas, mas eu sei que devo crescer e progredir com isso, eu entendo que Deus tem algo muito maior para mim, né? Então vamos dar prosseguimento. Vamos lá. O militar que não é enviado às linhas de fogo não fica satisfeito, porque o repouso do campo não lhe proporciona promoção. Sede, pois, como militar, e não desejais um repouso no qual vosso corpo se enfraqueceria e vossa alma se entorpeceria. Ficai satisfeito quando Deus vos envia a luta. Essa luta não é o fogo da batalha, mas as amarguras da vida, nas quais às vezes é preciso mais coragem que no combate sangrento. Pois quem fica firme diante do inimigo curva-se sobre a opressão de uma pena moral. O homem não recebe nenhuma recompensa para esse tipo de coragem, mas Deus lhe reserva seus louros e um lugar glorioso. Quando vós correr um motivo de dor, ou de contrariedade, esforçai-vos por superá-lo. E quando chegardes a dominar os ímpetos da impaciência, de cólera ou de desespero, dizei-vos com uma justa satisfação: eu fui mais forte. Bem-aventurados os aflitos, pode então ser bem assim traduzido: bem-aventurados o que tem a oportunidade de provar a sua fé, a sua firmeza,
a sua perseverança e a sua submissão à vontade de Deus, pois terão setultiplicadas as alegrias que lhes faltam na terra, e após o trabalho vem o repouso. Lacordaire, Havre, 1863. Então, essa analogia que é feita com o militar, ele não quer ir para a guerra para ficar no repouso, ele quer ir para a batalha, né? Ele quer ir para a batalha e quer vencer, quer a glória, quer voltar com a satisfação e o dever cumprido. E assim somos nós também. Muitas vezes fraquejamos e muitas vezes diante das nossas batalhas, das nossas lutas, nós vamos, mesmo com a falta de fé que ora vem, e nós até questionamos a Deus mais uma vez. O porquê comigo? Eu não consigo, Senhor. Então, quando eu vejo que eu não consigo, mas ele nos capacita até onde eu posso ir. E também nos sinaliza, daqui para frente sou eu, mas eu preciso acreditar, eu preciso confiar, eu preciso ter essa fé. E essa fé, quando você tem, você acredita e você entrega, né? Você entrega porque você acredita, é o Pai, né? São as pessoas que a gente mais confia, é o pai e a nossa mãe. Então, por que nós não vamos confiar no nosso Pai maior? E entregar a Ele aquilo que eu não dou conta, mas com confiança de que Ele fará o melhor por nós. Mesmo que naquele momento nos cause a dor. Mas vai vir a hora do repouso, a hora do descanso, a hora do acolhimento, né? De entender o porquê de tudo aquilo. É isso aí, André. E é bom a gente fazer se situar com essa questão da analogia do militar, né? É porque o Evangelho nos convida ao bom combate, né? Jesus e o Evangelho condena todo tipo de conflito. E esse combate ele vai ser realizado entre nós mesmos. É um combate interno, né? Então, a gente veio para esse ringue de combate chamado Terra, mas eu preciso ir ao confronto de mim mesmo. Porque quando eu perco essa oportunidade, eu vejo o crescimento que você falou no começo passar. Eu vejo as obras passarem. Eu vejo outros construírem obras e eu não sou um obreiro. Eu vejo as tarefas serem feitas, mas eu não sou um tarefeiro. Ou seja, eu não participo da construção do orbe, da construção do planeta. Então o planeta vai evoluir. A gente vai encontrar isso no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, há muitas moradas na casa de meu Pai. Então o orbe evolui, a Terra vai evoluir. E se eu não aproveitar esse bom combate, eu vou ficar para trás. Então, que sejamos o militar que enfrenta, não aquele que se opõe ou oprime ou flagela, mas aquele que se humilha, aquele que se ajoelha, aquele que cai e aquele que levanta. Porque nos disse o Mestre que aquele que se humilha será elevado. E também nos disse o Mestre que muito será cobrado daquele que muito foi dado. Então, se hoje a gente tem a noção de que estamos nesse plano de combate conosco mesmo, para crescer, para evoluir, é importantíssimo que a gente aproveite da melhor forma possível esse combate. Então, assim, não é um combate sangrento, né, de confronto, mas ele é o combate que vai nos alicerçar com a coragem do Espírito.
E o apóstolo Paulo nos fala muito em suas epístolas sobre esse fortalecimento da alma, né? Vinde a ter o espírito de fortaleza, né? E isso é muito importante para o nosso crescimento. Então, é difícil a gente se manter perto do inimigo, mas quantas vezes a gente cego não repara que nós somos os nossos grandes inimigos? Quantas vezes eu reclamo da minha esposa, tá aqui do meu lado, gente, inclusive, fazendo o culto dela lá da comunhão. Falo assim, poxa, ela não me permite ser calmo, ela me tira do sério. Mas quantas vezes eu deixei de perceber que é a minha agressividade que me conduz a tudo isso? Quantas vezes eu acho que o meu chefe ou colega de trabalho me podam com as minhas tarefas intelectuais e por isso eu me omito, mas se muitas vezes eu não dou espaço para que eles desfrutem, né? Ou que eu ofereça o meu contributo nessa obra e nesse trabalho. Então, assim, esse confronto é vencer o meu medo, é vencer a minha angústia, é vencer a minha agressividade, é vencer meus maus pensamentos, a minha rebeldia, a minha revolta. Esse é o bom combate que o Evangelho nos convida a travar, né? Então, assim, nós não estamos eternamente condenados pelos nossos atos. Mas olha que bonito e profundo que essa mensagem nos diz. Nós estamos aqui porque nós mesmos nos condenamos pelas nossas falências morais. Então, se hoje eu sofro nessa terra, Brasília, Brasil, planeta Terra, é porque eu caí moralmente. Se eu estou passando por sofrimentos do lado sentimental, ou do lado profissional, ou do lado físico, ou do lado espiritual mesmo, de saúde, é porque eu contribuí para essa queda. E esse sofrimento ele vem como um soerguimento. E eu acho que é isso que a gente tem que aproveitar. Ter o soerguimento para que a gente possa crescer. E você falando, Marcos, eu até achei muito bonita essa fala, né? Emmanuel diz, né? E eu lembrei de você quando eu vi. Às vezes, clamas a providência divina, pedindo a solução dos seus problemas. E à maneira do cirurgião, Deus envia o bisturi, né? Para quê? O bisturi, ele corta, né? Então, naquele primeiro momento, você pensa, vai doer. Mas esse bisturi é para restaurar, é para curar algo que tem em mim físico. É a minha ajuda que eu peço a Deus e através desse cirurgião, dos médicos, vem, Deus entrega o bisturi. Tem uma história que a gente fala muito, que a gente escuta muito, a respeito de quando você está nas angústias e você tá lá, né? O cara segurando na árvore e cai um galho e cai outro e vem um e o bombeiro vai, outro chama, vem meu amigo, deixa eu te levar. É mais ou menos assim. Ele não, eu tenho fé em Deus, ele vem me buscar, né? E ele não acredita e que todo Deus enviou todas as possibilidades para salvá-lo, para ajudá-lo. E ele não enxergou. E assim somos nós, né? Com essa falta de fé, muitas vezes, Deus não está olhando para mim, para o meu sofrimento, para as minhas angústias, né? Esse é o mal sofrer, digamos, né? No que está dizendo o Evangelho. Ah, eu tenho que sofrer bem? Eu tenho que entender, interpretar, né, e pensar, não é por que comigo, é como eu posso, o que eu posso fazer para melhorar isso. O que isso está querendo me dizer, me ensinar, me mostrar, né? Porque nesse momento
dessa batalha em que a gente fala que é eu comigo mesmo, se eu tenho essa força, essa fé maior, eu arregaço as mangas e vou à luta. E vou transformar, vou virar essa chave, né? O que eu posso fazer? E vou até aonde eu posso, eu consigo. E quando eu não posso, eu entrego, né? Através do meu acreditar que será feito o melhor. A fé. Isso é fé. Isso é o sofrer bem, né? E é que assim podemos dizer, né? Não ficar na lamentação, e sim acreditar que vai passar. Exatamente, André. E muitas vezes o sofrer bem é sofrer menos. Ou sofrer de uma forma menos dolorosa. E por isso está aí, né? Quando eu me resigno, eu não me indigno. Quando eu dou espaço à esperança e à confiança, eu não me revolto. Então, é extremamente interessante quando você fala que Emmanuel cita, vou enviar o cirurgião e com ele o bisturi, porque o próprio mestre falou, eu vou trazer a espada e a divisão. Porque é através dessa... Eu preciso dividir o Marcos ruim em mim. Eu preciso, de certa forma, matar. Nos disse o apóstolo Paulo, eu preciso matar o homem velho que existe em mim para ressuscitar em Cristo Jesus. Então, eu preciso podar, eu preciso lapidar. É aquela dor do crescimento. Às vezes, eu preciso quebrar o osso, eu preciso quebrar a pedra, eu preciso quebrar a couraça, a armadura de vicissitudes que ainda estão impregnadas em mim. E uma coisa importante você falar da fé, André, é que muitas vezes, sim, o mal sofrer está na falta de fé. Mas muitas vezes o mal sofrer pode estar escondido na fé não proveitosa, na fé cega, naquela fé que não me faz compreender e que muitas vezes me leva ao sofrimento, por exemplo. Né? Aquela fé que, eu ouvi dizer que é assim. Por que é assim? Eu preciso entender que Deus é soberanamente bom e justo, Ele vai me dar tudo do melhor. Mas me disseram que é dessa forma. Eu preciso sofrer só por sofrer, sem compreender, isso é um mal sofrer. A fé cega, ela nos tira a oportunidade da compreensão, a oportunidade do entendimento, né? Porque quando eu entendo porque sofro, eu sofro melhor. Quando eu meramente sofro, eu sofro mal. Então, saibamos questionar a nossa fé. Saibamos questionar o nosso Deus. Ele é nosso Pai, como você falou. Ele não vai ficar emburrado porque a gente questionou alguma coisa dele. Ele não é o garoto do buchão, ele não é o dono da bola. Aliás, ele é o dono de tudo. E ele vai te ouvir tranquilamente. Discuta com ele, pergunte o porquê, tente entender o porquê. Nada que desce do alto é ruim. Se algo está sendo ruim é porque eu não estou sabendo aproveitar. Tem uma obra maravilhosa de Francisco Cândido Xavier chamada Luz Acima. E nessa obra, ele, ao lado de Emmanuel, ele destrincha a parábola do, dos talentos, né? Dizendo lá que um dos funcionários recebeu 5 talentos, outro 3 e o outro terceiro apenas um. O primeiro soube valorizar e multiplicou por 10 talentos, o outro conseguiu mais 2 talentos, e o outro ficou com medo, enterrou o seu talento na terra e devolveu somente um talento. E Deus não aprovou, o Senhor, Deus não aprovou. E nesse livro, Chico e Emmanuel nos diz que esse talento era a dor. Então, muitas vezes a gente enterra a dor. E eu não preciso entrar em detalhes, mas aqui eu estou falando com a Andréia, que passou por coisas difíceis, muito difíceis nessa vida, mas que não enterrou a dor. Ela não sepultou a dor. Ela trabalhou a dor. E hoje em dia ela é uma pessoa que, apesar de todo o sofrimento, apesar de toda a saudade,
apesar da angústia, do vazio que bate no coração, tenho certeza que ela é uma pessoa melhor. Porque ela não enterrou esse sofrimento, essa dor, ela fez multiplicar a dor, e a dor se transforma em quê? Aliás, tudo se transforma em quê no reino de Deus? Em amor. Então é isso. Que a gente saiba projetar o que tem de ruim, seja agressividade, seja a maldade, seja a angústia, a revolta, a rebeldia. Se a gente adoçar, se a gente temperar com essa pitada de bem-estar, de boa vontade, de benevolência, de resignação, a gente vai transformar qualquer coisa ruim em coisas positivas, porque as coisas positivas são frutos do amor. Então, eu acho que a mensagem é essa, meus irmãos. A gente vai chegando um pouco para o final, vou passar a Andréia para algumas considerações finais. E deixo aqui, Andréia, o meu agradecimento a você e ao meu querido Mateus, que eu sei que está conosco, sem sombra de dúvidas alguma, pela oportunidade de ouvir você. E a Andréia, para mim, por mais que vocês não a conheçam, alguns aqui possam não a conhecer, é essa que fez dividir esse amor, multiplicando esse amor em várias vertentes. Em paciência, em caridade, em compaixão, em atenção, em solidariedade, em acolhimento, em perdão, em entendimento. Então, André, muito obrigado pela sua presença hoje aqui nessa quarta-feira, nesse nosso evangelho de segunda-feira que foi feito na quarta-feira, coisas do Zuckerberg, mas estamos aqui, estamos bem. E, minha irmã, muito obrigado. Obrigado por compartilhar a tua vida conosco lá na casa de André Luiz e obrigado por compartilhar conosco o evangelho nessa noite de hoje. Deixo com você as suas considerações finais e eu poderei fazer a prece final, se você quiser. Sim, muito obrigada. Eu que tenho que agradecer a oportunidade, convite, Marcos. E eu falo muito isso, né? Se eu cheguei aonde eu cheguei, foi sim, primeiro pelo amor de Deus em mim, o Deus que habita em mim, e essa rede de apoio que eu sempre tive por toda a minha vida, né? O alicerce, né? A árvore mesmo, que deu bons frutos, né? Eu posso dizer isso. E é assim, a caminhada desses 20, quase 28 anos ao lado do Mateus foi linda, foi de um grande aprendizado. Ele é um grande professor, né? Nos olha hoje lá de cima, junto com o Papai do Céu, que eu sei que ele está bem. A saudade aqui é grande, ela é infinita. Mas essa lembrança, ela é boa, essa saudade é boa. É uma sensação de dever cumprido, de um grande aprendizado, né? Eu falo, e o acolhimento da Casa André Luiz também, que eu cheguei e eu falei, eu já vivi aqui a vida inteira, né? E assim, eu tenho que agradecer e dizer que Deus está em todos os lugares. Ele está em todos os lugares, mas principalmente Ele está dentro de cada um de nós. E Ele nos vê através de nossos olhos. Então, que os nossos olhos sejam bons, que o nosso coração seja grato por tudo. E eu só tenho a agradecer. Agradecer sempre pela oportunidade, pelo presente de ser a mãe, de ser escolhida para ser a mãe do Mateus nessa existência. Tá? Muito obrigada e assim, sou radiante de poder compartilhar mais esse momento com você, né? Compartilhamos muitos nas terças-feiras, na valorização, mas eu te agradeço demais por essa oportunidade. Valeu a pena aguardar as 48 horas. Né? É verdade. Passo a palavra para você. E Deus sabe todas as coisas, tinha que ser hoje, né? Sem dúvida, sem dúvida. É.
Muito obrigada. E agradeço, desculpa, Marcos, a cada um aí que entrou, que eu estou vendo aí. A Wanda, minha amiga, a Priscila, minha irmã, a Priscila, minha prima, a Divanete, que é da família também, uma grande amiga. O Marden, como eu falei, a Grazi, que acaba de entrar, que é uma linda também. Muito obrigada a todos, a Gladys, a você e a todos desses lares que estão representados aqui hoje. A nossa gratidão, minha e do Matheus. Muito obrigada, Marcos. Obrigado a você, Andréia. Eu recebo com todo carinho e satisfação a presença de vocês todos aqui, nesse nosso evangelho de segunda, feito na quarta-feira. Fica aqui o convite para as segundas-feiras. É um projeto que começou do nada, né? Entre mim e Ricardo, por conta da pandemia, e que se estendeu até hoje com queridos amigos que nos auxiliam e que compartilham conosco. E é uma noite especial, falar de e com Jesus. Então, meus irmãos, eu peço que fechemos os nossos olhos e que mentalizemos um sol de primeira grandeza, a banhar-nos com os raios mais luminosos que os nossos olhos são capazes de enxergar. Que desse sol surjam doces energias a irrigar os nossos corações e a iluminar as nossas almas. Que dessa luz reluzente surja o Divino Mestre Jesus, de mãos espalmadas estendidas sobre nós, balsamizando cada úlcera, cada dor, cada sofrimento, cada nódoa do passado, nesse passado revestido de problemas, de maldade, mas que hão de ser de benevolência, de compaixão e de caridade. Jesus transforma as nossas vidas, caminha conosco de mãos dadas, faz de novo o percurso conosco. O Senhor, que há muitos e muitos anos já pavimentou essa estrada com amor, com dignidade, com respeito. Seja o nosso farol e o nosso guia a nos iluminar no caminho da vida, vencendo a morte, vencendo a dor, vencendo o sofrimento e simplesmente fazendo reluzir o doce sentimento da caridade. Que a espiritualidade amiga, a André Luiz, mentor espiritual de nossa casa espírita, caminhem conosco. Que os caravaneiros e os mensageiros e médicos do espaço nos orientem na caminhada de fé e de esperança. Pedimos a Maria Santíssima, Mãe de Jesus Cristo, Rainha dos Anjos, Rosa Mística do Amor, que nos estenda a tua mão generosa, que aqueça os nossos corações com teu olhar infinitamente doce e tão cheio de ternura. Meus irmãos, caminhemos juntos, unidos e fortalecidos, universal e espiritualmente, vencendo os obstáculos de hoje e transformando-os nas verdadeiras catapultas do amor, e que assim possamos um dia ascender às esferas tão luminosas e celestiais. Pai amoroso, obrigado pela noite, obrigado pelas tuas bênçãos, obrigado pelo teu amor. Assim encerramos esse nosso evangelho, tão agradecidos, de corações jubilados e de almas fortalecidas, dispostos a imprimir a marcha inexorável do progresso, da redenção e da regeneração. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus, uma linda noite de quarta-feira, um bom descanso do corpo, trabalho do espírito, e segunda-feira, se Deus quiser, estaremos aqui presentes às 19h30. Graças a Deus. Que assim seja.
Que assim seja, pessoal. Uma ótima noite. Precisando, falem conosco. Obrigado, Vai André. ficar gravado, né? Tá gravado. Vou pedir pro Ricardo, inclusive, botar lá no canal do YouTube. Isso. Obrigado, gente. Gratidão a todos, gente. Muito obrigada. Um Beijos. abraço. Obrigado, Obrigada, Lúrio. Marta. Obrigado, Ana. Obrigado, Nice, que aguardaram 48 horas aí, gente. Valeu. E eu vi que a Obrigada. Yara